Fala, povo! Eu sou o Dedé Costa, nós estamos começando mais um Café com Teologia. Esse nosso canal que nós falamos aqui, escolhemos um texto para nós colocarmos na nossa roda de conversa. E esse dia está recheado. Esse dia, pastor, que dia maravilhoso. O dia chegou. O dia chegou depois de muito insistência, depois de muita conversa, elas estão aqui. Meu Deus, isso ajuda. Um detalhe, né? O sétimo episódio, Sétimo que é o episódio. número da perfeição com elas. Com elas, tinha que ser. É verdade. Tinha que ser. Com elas. Então nós estamos aqui no nosso 7º episódio do Café com Teologia, um dia especial para todos nós. E como vocês já sabem, nós escolhemos um texto para colocar aqui na nossa roda de conversa. E aí nós vamos aqui tentar trazer aqui algumas reflexões, tentar ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco através do texto. E nada melhor do que estar aqui acompanhado com nosso pastor Jonathan, pastor Elvio, e eu vou fazer a apresentação já das nossas digníssimas Andréia Surian, a nossa coordenadora da Escola Bíblica Dominical, e a nossa missionária Cida. Ô, Glória! Ô, Jesus! Então se preparem que vai ter coisa boa do céu aqui. Oh, meu Deus! O texto que nós escolhemos para esse episódio, Pedrão, está lá em Isaías, capítulo 9, verso 6. E eu já vou ler para vocês, mas antes a gente precisa fazer aquele xereguedê de sempre. Agradecer mais uma vez. Vocês perceberam aqui que nós estamos de novo num ambiente renovado. Nós estamos num cantinho aqui totalmente preparado pelo Alex, Cowork Chave. É uma bênção em nossas vidas, está conosco aqui desde o primeiro episódio. Então nós estamos aqui nesse espaço aconchegante, bacana. O Alex está dominando esse prédio. É um prédio de quantos andares aqui, Alex? Deve ter uns 40 andares. O Alex já está tomando de conta 70% é dele. 70% é dele. Só entra aqui com permissão do Alex. Eu cheguei ali na portaria, ele falou, quem é você? Falei, eu tô com o Alex, por favor, passa. Pota. Então, se você quer um espaço como esse para a sua empresa, para você aí ter seu escritório, então o lugar é esse, Cowork Chave. Só chamar o Alex aí. Pedrão, depois você dá aquele contato aí pro pessoal, coloca a legenda aí do Alex. Mas nós também temos aí o nosso grande pastor Carlinhos. O Lorde. O nosso Lorde. Vê Brasil Presentes. Falei com ele essa semana, ele tá aqui, ó. As metas, as demandas estão aí a todo vapor. Aqui, ó, vou fazer aí a propaganda do café. Olha só que copo. Personalizado. Olha só que é pra copo, poucos. Cara. É só pra pastor Ninguém, presidente. dá licença aqui, meu pastor. Mas olha só que copo, Pedrão. Chique, hein? Café com Teologia. Aí aqui atrás tem aqui, ó. O nome personalizado. Reverendo Pastor Elvio. Você é doido, rapaz. Você é maluco. Grande presente. Você é Nosso doido. querido pastor Carlinhos. Emborrachado. Isso aqui é coisa de primeira. Alumínio. Quer ter um copo como esse, quer ter um xereguedê como esse, aí chama o pastor Carlinhos e ele vai te atender com maior alegria. E aí, Pedrão, coloca lá a legenda aí pro pessoal seguir. É até interessante, se você me permitir. Claro. O pastor Carlinhos e a irmã Luciana, ele trabalha com presentes, com brindes. Você, a sua igreja, que pretende fazer doações de brindes. Sim. Para num dia de aniversário, de festividades, procura aí, Vê Brasil Presentes. Natal chegando aí, né? Natal chegando e você precisa presentear o seu irmão. Natal chegando aí, pessoal, ó, ele é aquele negócio, sabe? Não quero ir em shopping cheio. Shopping cheio. Esse shopping tudo amarrotado, quero dar um presente bacana. Que eu personalizado. Sei que personalizado. Essa é a palavra, personalizado. O pessoal chega lá na empresa, aí faço questão de... Faço questão, Pedrão. Coloco meu note e já deixo o nome aparecendo, mesmo que é pra causar espanto. Aí todo mundo, nossa! Dedé? Filhana. Você tem pastor Carlinhos na sua vida? Não tem. Não tem. Eu tenho. Você. Então tá aí, pastor Carlinhos.
tem nos abençoado, é um dos grandes patrocinadores do nosso canal. Pedrão, falar em canal, como é que tá esse negócio aí? 185 inscritos. 185 só? Aquele negócio vai ficar pra mim, aquelas 2 sacolas lá. Só não quer ganhar presente. Ó, nesse episódio a gente tem que ultrapassar as barreiras dos 200. Não, mas com elas aqui, Vai. vai beirar 1000. Vai. A Andréia vai divulgar no Instagram dela, meu amigo. Aí, Pronto. a Mancida, Você sabe que a Andréia é a irmã Cida forte e o na pastor cidade. Edson, ali no Imbu, Pedem bênção também. 50% da cidade é tudo Na mansão. parente, É que você amigo nunca foi, eu já passei na frente. da mansão. Rapaz. Pastor Jonathan, meu você não tem Deus. ideia. Você vai passando assim, ó. É um Termina a muro. rua, mas não termina Não, é um muro da cinza. casa. É um muro cinza que começa numa esquina e termina na outra. E você vai passando, é tudo propriedade do Edson e Cida. É aquela coisa, Senhor. você termina a rua, mas não termina a casa. Nós recebemos a profecia. Vamos lá pro texto? Senão a gente vai ficar jogando conversa fora e texto que é bom nada. Isaías capítulo 9, verso 6. Nos diz assim, tá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A gente já falou tanto sobre esse texto, a gente já ouviu tantas pregações sobre esse texto, que aí quando a gente para estudar e para ler com mais atenção, eu percebi que eu não entendia muita coisa desse texto. A começar pelo Maravilhoso Conselheiro, que eu sempre lia maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula. As Bíblias mais antigas, geralmente, Exatamente, vírgula, põe a vírgula. vírgula. É maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro, né? É um conselheiro maravilhoso, não é maravilhoso e conselheiro. Então, nós estamos falando aqui de um texto de Isaías, com seus textos messiânicos, que é um texto que se refere a Jesus Cristo, certo? Quando a gente começa a ler esse texto aqui, aí eu me encantei com ele já, pastor Jonathan. Aí eu me encantei, porque assim, mas a terra foi angustiada, não será... Opa, que essa tradução aqui é um pouquinho... Essa palavra aqui, eu vou pegar outra tradução. Ó. Mas a aflição dos que estiveram sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali. Mas, no futuro, Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica do lado leste do Rio Jordão. Isto é, a Galileia dos pagãos. Bom, é um texto que se refere a Jesus Cristo, ao nascimento do nosso Salvador. E aí a gente chegando num período de Natal, tem tudo a ver da gente falar do nascimento de Cristo. Sim. Né? Então a gente já começa aqui falando, esse texto de Isaías é um texto que aponta para o nascimento do Messias, é um texto messiânico, certo? Sim. E aí aqui a gente quer entender mais ou menos aqui, primeiro, né, que eu me encantei é quando a gente fala assim, a terra estava, mas a aflição dos que estiveram sofrendo vai acabar. O Natal, ele traz uma mensagem como se fosse essa romantização do Natal, troquinha de presentes, comemorações, amigos secretos, tal. Mas quando a gente vai olhar para o nascimento de Cristo, não era bem isso que estava sendo anunciado, né, pastor? Sim. Você aproveita e faz a sua abertura e já se fala aí dessa introdução aí desse texto, por favor. Muito bem. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, alegria estar aqui nesse 7º episódio e poder, nesta mesa maravilhosa, abençoada, cheia de príncipes e princesas, É isso. aqui poder compartilhar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. É um tema pontual, específico para o mês que nós estamos,
o direcionamento da mensagem. E quando fala de Isaías, fala dessa mini Bíblia, né? Isaías são 66 capítulos. Todo o direcionamento de Isaías está relacionado a profecias não só para o povo de Judá, não só para o povo de Deus, mas um direcionamento do Messias. E nessa pequena abertura, nós estamos diante de um capítulo que fala de uma escuridão em que o povo estava vivendo. E quando fala mais a terra que foi angustiada, é porque eles estavam passando por um período tenebroso. Mas é lindo observar, numa visão panorâmica agora, nessa introdução, a gente vai discorrer tantas outras coisas, mas é entender que aqui está relacionado uma continuidade de uma promessa de Gênesis, que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? A semente da mulher. E aqui está dando um outro direcionamento, uma continuidade. Ele virá, ele vai nascer. Ou seja, aqui está um outro direcionamento firmando essa promessa dada para a humanidade lá de Gênesis, quando você olha. Então aqui dá essa amplitude de informação para nós, dando esse pequeno direcionamento, porque o menino nos nasceu, então a promessa está se cumprindo. Eu quero já nessa introdução, eu sei que tem muita coisa para falar, eu quero ouvir mais hoje, mas o Deus de promessas está aqui, mostrando para nós mais uma vez que tudo que ele promete, ele cumpre. E pastor Elvio, assim, quando a gente olha para o texto, aí o verso 2, ele vai dizer assim, né? O povo que andava em trevas viu essa grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu essa luz. De novo, né? Trazendo aqui para Jesus Cristo, ele nasceu num ambiente, num período de trevas, né? Completamente, né? A paz do Senhor a todos, mais uma vez, nesse 7º encontro, estamos aqui para glorificar a Deus por essa oportunidade de explanar esse texto tão amplo, um texto tão momentâneo, né? Estamos chegando no Natal e aqui esse texto traz aqui uma reflexão. Isaías, quando escreve esse texto há mais de 700 anos antes de Cristo, né? Houve uma profecia, a promessa do nascimento daquele que iria iluminar, né? Principalmente nós, pagãos ou gentios, nós vivíamos em trevas. Agora Jesus veio dar a oportunidade para nós, para que nós viéssemos a pertencer a esse reino de luz através de Jesus Cristo. O momento era o momento do dia do nascimento de Jesus, posteriormente, né, que Roma dominava sobre toda a Judá e Israel. Ele estava sobre o domínio de Roma, então vivia um momento difícil. E nesse momento, então, que o Senhor vem, se manifesta. A gente pode falar, né, que é a maior manifestação de Deus. É quando o seu Filho vem à Terra, né? E coloca uma marca na história, o que é antes dele, o que é depois dele. É um momento maravilhoso. Um pouquinho antes, né? O profeta Isaías também diz lá no 14, e ele diz assim, no capítulo 7, 14, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem, o sinal é, eis que a virgem conceberá e dará à luz, né, a um filho, e o seu nome será Emanuel, que o próprio Jesus lá na carta, no Evangelho de Mateus, traduz para nós. É Deus conosco, Deus manifestado de uma forma visível para que nós pudéssemos olhar para Ele e imitá-lo e seguir as suas pisadas. É muito interessante esse texto e essa profecia se cumpriu já há mais de 2000 anos, né? E estamos aqui agora esperando um outro advento que fica para uma próxima oportunidade. É verdade, verdade. Diaconisa Andréia, coordenadora da Escola Bíblica. Com alegria. Com alegria tê-las vocês aqui conosco. E a diretora da IBPC. Diretora do IBPC. Instituto Teológico. Mas assim, a gente por diversas vezes, a gente
quis tê-las conosco aqui, né? Mas Deus aprova esse dia. E eu acho que é um tema muito importante, assim. E eu gostaria até mesmo, quando me veio esse texto, eu falei, nossa, é muito bom a gente ter a Andréia e a missionária Cida conosco, porque eu acho que elas vão acrescentar muitas coisas que pra gente, às vezes, a gente fica nessa ótica humana nossa, e a gente perde um pouco dos detalhes. Mas quando a gente vê aqui no verso 6, nessa mesma profecia, ele fala assim, olha, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ou seja, ao mesmo tempo que está proclamando o nascimento de Cristo, mas também já está proclamando a entrega de Deus desse Senhor. filho. É isso, né, Andréia? A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é uma alegria muito grande estarmos aqui juntos nesse projeto, nesse propósito do Senhor, num tema assim tão pertinente que nós estamos vivendo nesses dias, que é o Natal, Sim. o nascimento de Jesus. E quando nós falamos de nascimento de Jesus, existe para o mundo hoje toda uma área comercial onde o mundo está voltado para um comércio, está voltado para coisas e não está voltado para ele. Sim. Então, nessa palavra aqui que fala, um menino nos nasceu, em João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus saiu da sua glória, habitou entre nós como homem, como carne, para cumprir uma promessa que estava lá em Gênesis, 3,15, que, como falou aqui o pastor Jonas, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e ele ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o nosso Salvador nasceu, o nosso Salvador habitou entre nós, o nosso Salvador continua vivo. E essa essência que o mundo esquece, essa essência que o mundo às vezes só lembra nessa época de Natal, é essência, não existe espírito de Natal. Hoje o comércio fala o espírito natalino, não. Exato. O verbo habitou entre nós, está através do Espírito Santo conosco. É muito mais profundo É do muito que a profundo. gente... Eu imagino, né? A gente não valoriza esse momento. E eu falo até como os evangélicos, os cristãos evangélicos, porque a gente também, querendo ou não, a gente acaba sendo contaminado por esse pensamento, né, irmã Cida? Sim. A gente acaba sendo contaminado, a gente acaba entrando nessa onda e não faz uma reflexão realmente como ela deve ser feita nesse texto. Mas quando a gente começa a olhar para esse texto, o significado dele, Deus abandonando sua glória, abandonando todo o seu poderio e agora sendo apresentado no formato de uma criança, de um bebê, de um menino, Habitou entre nós. sendo Está encarnado conosco. literalmente, como todos nós, como todo o processo que nós passamos, ele também passou. É isso, né? Isso mesmo. Esse Deus se fazendo carne para depois ser entregue, né? Eu acho que é exatamente esse sentido que o texto começa a trazer, né? Paz do Senhor a todos, agradeço pelo convite. Amém. E quando fala que um menino nos nasceu, para esse menino nascer, é aquilo que você falou, um filho foi dado. Aí entra João 3,16. Né? Para esse menino nascer, o Senhor teve que dar este filho, trazer este filho ao mundo. E aí ele vai falar das trevas, né? Estava andando em trevas, o povo estava andando em trevas. E aí Jesus vem e ele diz lá em João 8,12 que ele é a luz do mundo. E é maravilhoso, maravilhoso isso, porque a gente está comemorando o Natal e às vezes a gente esquece. Eu fico vendo no meio da família que não é crente e às vezes tanto assunto, tantas coisas, mas às vezes não se lembra de fazer uma oração de agradecimento
né, de lembrar o que é Natal. As pessoas têm se esquecido disso. E esse tema hoje é extremamente importante. Nós estamos no mês de dezembro, né, comemora o Natal, mas tem muita gente esquecendo realmente o que é Natal. Não sabe mais o significado do Natal. E aí o Natal passado eu estava olhando, observando no meio da família, no meio das ruas, muita gente bêbada. E eu pensei assim, meu Deus, perderam a noção do que é Natal. Porque quando a gente vai comemorar, para eles ainda que não conhecem o Senhor como nós o temos, fala o menino Jesus. Então está comemorando ainda o aniversário do menino Jesus. Aí eu penso assim, como você bebe, se você tem essa noção que é o menino Jesus e o aniversário dele, como você bebe desse jeito no aniversário de uma criança, né? Para entender, né? Se eles pensam dessa maneira, devia também raciocinar dessa maneira, tem um né? pouco mais de reverência. De reverência, de temor, mas tem se esquecido completamente o significado do Natal. O que é o Natal? O que nós estamos com o que, né? O mundo está comemorando, né? Porque Sim. a gente se reúne em família, né? A gente não tem a data precisa do nascimento de Jesus, não tem, né? Mas a gente se reúne para isso. Então lembrar que ele é a luz do mundo. O mundo que estava em trevas, nós que estávamos em trevas, veio essa maravilhosa luz para as nossas vidas, que é o próprio Cristo. A missionária tocou num ponto aí que eu acho bem importante aí. Agora a gente começa a abrir o leque do negócio, né? Porque às vezes a gente está no mês de dezembro, né? Comemorando o aniversário do nascimento de Jesus, né? O aniversário, todo mundo tem isso como... Bom, o primeiro ponto que fica aqui é que realmente o nosso entendimento, o entendimento da sociedade referente ao tema é muito raso, né? E aí você percebe que, olhando para o texto e fazendo aí uma analogia do que acontece hoje, a gente vê a cidade iluminada, a gente vê as praças iluminadas, o Natal árvore de Natal. Árvore de Natal, porque é uma época de iluminação, de luz, né? Mas essa luz que a Bíblia fala é uma luz que veio para refletir nas trevas. E a luz, quando ela resplandece nas trevas, ela mostra todas as nossas mazelas, todas as nossas imperfeições. A sociedade, o mundo, canaliza para um Natal somente, como falou aqui a missionária, o Natal do menino, né? A festividade. E o Natal, ó, se a gente parar, refletir aqui em Mateus 1:21, que quando o anjo aparece para Maria e diz assim: chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o sentido do Natal não é somente o nascimento, a salvação. Sim. O Natal faz sentido à luz da cruz e da ressurreição. E a sociedade para onde? No nascimento. Exatamente. Vamos comemorar o nascimento. Vamos comemorar o Salvador. E esquece a nossa do porquê salvação. que ele nasceu. O motivo do nascimento Exatamente. é a nossa salvação. Exatamente, Andréia. E por que eu falo que às vezes nós acabamos caminhando também para esse mesmo caminho? Porque a gente também... Quem não vê, né? Igrejas hoje sendo também enfeitadas. Sim. Com luzes, né? Com iluminação, a iluminação diferente, sendo contaminada também por esse mesmo pensamento. É o mês do nascimento. Do nascimento, é o mês festivo, é o mês da gente realmente presentear, é o mês da gente confraternizar, comemorar esse nascimento. Mas quando a gente olha para a Bíblia, não tinha muita coisa para não comemorar, a não ser a salvação de uma nação que estava perdida. Se a gente tivesse que comemorar, Isaías retrata muito bem isso. Seria uma alta reflexão sobre nós mesmos, não é isso, pastor? É verdade. É fazer essa autoanálise em nós mesmos e falar assim, por que esse menino nasceu?
esse menino nasceu porque eu estava em trevas. Esse menino nasceu porque ele trouxe luz para onde havia trevas sobre minha vida. E aí a gente começa a trilhar o sentido realmente do texto, não é isso, pastor? É verdade, a gente está vivendo uns dias que eles tiraram o foco do dia de Natal de Cristo, focaram na mentira. O que é mentira? Posso fazer uma perguntinha para vocês? Vocês acreditam em Papai Noel? É uma mentira. É uma mentira. A mídia tirou o foco de Jesus e mostrou uma mentira. A gente vê muito nos jornais, as crianças mandando carta pedindo para o Papai Noel. É uma mentira. Peça para o Papai do Céu. Ele vai te ouvir, Ele vai te abençoar. Então, o nascimento de Jesus, através da sua vida, trouxe para nós, que você falou, a nós estávamos em trevas. Olha o que diz Isaías capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustém o meu eleito, né? Em quem compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Ele veio para nos iluminar. Nós estávamos fora da promessa, mas através de Cristo trouxe uma conscientização que só Ele pode nos dar salvação, como disse aqui a Andréia. Então nós estamos vivendo hoje dias de mentira. E se nós não vigiarmos, a igreja vai começar a ensinar mentira dentro da própria casa de Deus. Então é muito interessante, porque o Natal é muito mais que as pessoas pensam. É o momento de nós refletirmos que um dia Deus se lembrou de nós, não é verdade? Enviou o que Ele tinha de melhor, que é seu Filho. E Ele cresceu, nos ensinou, fez sinais e maravilhas, né? E passou tudo isso para que nós pudéssemos, usando o nome dEle, produzir milagres e ensinar a sua doutrina. Isso que é o verdadeiro Natal. Como disse a irmã, a missionária Cida, ninguém sabe de dia de Natal. A data 25 de dezembro é apenas fictícia, feita por hoje por um comércio, um calendário. Mas o que importa é que ele veio, cresceu, viveu, nos ensinou e morreu. E através do seu sacrifício, nos dá hoje, se você e eu cremos, né, uma salvação para a eternidade. A gente já começou então com informação preciosa aqui. Primeiro que a Bíblia ela não vai comemorar o nascimento em si de Cristo, né? Ele vai trazer esperança para o perdido. O que está nascendo ali é esperança para o perdido. O que está nascendo ali é um menino que vai trazer luz em meio às trevas. Sim. Pastor, o negócio está Tá. tá ficando bom. Quando você citou o versículo primeiro, olha só o que diz. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Quando Jesus ele cresce e vai iniciar o seu ministério, após o batismo no Jordão, ali você olha e observa o capítulo 4 de Mateus, a partir do versículo 12, olha como Jesus inicia o seu ministério. Em Isaías 9:1, é o prelúdio do acontecimento. Exatamente. Agora, no capítulo 4 e o versículo 12 de Mateus, ele inicia justamente com a profecia de Isaías 9, versículo 1. O detalhe é que Isaías está lá no ano 700. Estão entendendo? E olha só, eu vou ler para vocês. Você, irmão em casa, pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, pega seu caderninho e vamos anotar. Jesus, capítulo 4, versículo 12 de Mateus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. É o que cita lá em Isaías 9. Sim. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali.
Caminho do Se mar. cumprir a palavra. Se cumprindo a palavra. Se cumprindo na risca. Na porque risca. Continuando. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, ou glória. E aos que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz raiou. Glória a Deus. Rapaz, que Então, coisa quando, linda, né? quando a gente observa todo o direcionamento bíblico, tanto de Isaías como de Mateus, e é o que está gerando aqui esse bate-papo gostoso. Sim. Aonde havia trevas, chegou a luz, e a luz é o nascimento de Jesus, a luz é o contexto do seu ministério, é a sua morte, é a sua ressurreição, e é o motivo de nós estarmos aqui, nesse bate-papo, explicando e orientando você biblicamente. Aonde havia trevas, Deus promete luz. Aonde havia opressão, Deus promete libertação. Aonde havia caos, Deus vem com a libertação. Então, olha o direcionamento da profecia de Isaías, que se cumpre literalmente no ministério e no início do chamado de Jesus ali, E eu acho dos discípulos. eu Que acho- aqui vai dar agora a sequência dos Sim. discípulos. E eu acho que é importante a gente bater nessa tecla desse detalhe, né? Nós estamos falando de alguém que profetizou sobre isso Sim. lá no ano 700 e alguma coisa. 750, mas 700, que é o período de Isaías. Mas assim, o tempo de Deus, o cronos de Deus não é o nosso, né? E Deus faz se cumprir perfeitamente uma profecia que foi dada há anos e anos, séculos e séculos atrás. E aí o direcionamento de Zebulon e Naftali era uma terra que de fato necessitava muito Sim. da presença, da glória, da autoridade de Deus, do manifesto de Deus. E aí eu até anotei aqui uma frase: Deus escolhe justamente os lugares mais feridos para manifestar a sua glória. Glória a Glória a Deus. Deus. É isso. Glória a Senhora Deus. Cida, a gente diz então que não existe cidade iluminada se não tiver Jesus nela, né? Não. Tem que ter Jesus na Trevas. cidade. Para ser uma cidade iluminada, tem que ter Jesus nela. Sim, e é Aleluia. interessante o que o pastor Jonathan falou, porque Jesus começa na terra de Naftali, Zebulon, ali em trevas, cumprindo o que Isaías falou. Só que aí já no capítulo 5 aí de Mateus, no versículo 14, depois que ele prega o arrependimento, e ele fala assim, ó, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E aí começa os primeiros discípulos do Senhor, né? Logo em seguida começa o Sermão do Monte, tudo. E aí ele vai falar assim no versículo 5,14: vós sois a luz do mundo. Aqueles que estavam em trevas, agora são luz. Nossa, Jesus. Olha que profundo isso. Estava em trevas total. Você imagina os olhos do Senhor. O que é olhar para uma pessoa, a gente não, né, nós não temos essa visão espiritual. E está totalmente em trevas. E ele vem, prega o arrependimento, começa as primeiras pessoas a se converterem, e depois que estão convertidos, arrependidos, ele olha para essas pessoas que ele diz que estavam em trevas, e ele olha para elas e diz: agora você é a luz do mundo. Nossa, Porque o versículo 2 diz que o povo que andava em trevas viu. Então ele viu lá atrás. Uhum. Aqui ele já é a luz. aquele já... Rapaz. Agora a luz do mundo somos nós. É isso Essa mesmo. árvore é nós. Versículo 2 vós do sois- capítulo 9. Ele afirma, né? Aqui ele está afirmando que a luz já está em nós porque nós somos habitação de Deus. sim. Então, lá eles só viram. Porque o Antigo Testamento ele ainda serve de informação como base para o Novo Sim, Testamento. apontando, E a né? sombra, sempre aponta. Então lá eles viram.
Agora, Para que ele... hoje nessa roda aqui, tá tudo iluminado. Agora cabe a nós, né? Nós refletimos a luz de Cristo às nações. Exatamente. Por causa do mesmo Espírito que estava em Cristo, hoje habita na igreja. E nós fazemos parte da igreja. Lá no capítulo 11 de Isaías, rapidamente, né? Ele diz assim, olha que coisa linda, ó. Quando eu falei do Espírito, né? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele. Lembra que eu falei, ele pus sobre ele o meu espírito? Aí é os 7 espíritos. Isso. Repousar sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, de inteligência, o espírito de conselho, consolador, e de fortaleza, o espírito de conhecimento do temor do Senhor. Nós chamamos os 7 espíritos de Deus, é a plenitude do Espírito Santo foi derramado sobre Jesus. Lembra no batismo? O Espírito desceu sobre ele e a voz bradou do céu. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então ele ensinou um povo e deu-se início então à igreja. E hoje esse mesmo Espírito está sobre a igreja, levando o nome de Jesus. Por isso que ele fala lá no capítulo que você leu lá, a continuação. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens e glorifiquem, né? E vejam as vossas boas obras e glorifiquem meu Pai que está no céu. Olha que coisa maravilhosa. O que é, quando você tem verdadeiramente os ensinos de Jesus na praticidade de vida, você é um referencial de Deus pela luz do Espírito Santo que em nós habita. Porque quando você olha, pegando esse gancho do pastor Elvio, olha só que interessante. Eles viram a luz e hoje a luz habita em nós. Então a ideia aqui não é que Jesus seja apenas o caminho, a luz que ilumina o caminho, mas ele estando em nós é o exemplo, é o referencial. Nós refletimos a glória de Deus. Então, tem até um hino, né, que fala, Senhor, eu quero brilhar por ti, onde o mundo se apaga. Eu quero que através da minha vida alguém possa te encontrar. Faz-me com que mesmo sem palavras, Vamos fazer que eu fale do teu amor. Glória a Deus. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Então, ele não quer só iluminar o seu caminho, ele quer que você seja a luz no mundo. Agora que a gente resplandeça nessa sociedade de trevas. Fazendo bem. E sair da lei e entrar na Exatamente. graça. Exatamente. Que muitos ainda estão na lei. Exatamente. E esquece da graça do Senhor. Em Gálatas 4:4-5 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei. Então a graça do Senhor, essa luz é que traz salvação, graça. Esperamos no tempo futuro a glória dele ser manifestada, de um dia nós estarmos com ele em glória. Uma coisa que sempre a gente fala, quando a gente vai falar de nascimento de Jesus, né, e o pastor Elvio aqui falou das mentiras que são contadas, né, e às vezes a gente nunca reflete sobre elas, né, a gente acaba replicando essas coisas meio que no automático. Dezembro, tal, tudo bem que essas coisas, o ponto central não é esse, né? Sim. O ponto central não é dizer assim, Jesus não nasceu em dezembro, alguns Sim. vão dizer que nasceu, sei lá, no mês de abril, Setembro, setembro, Que outros a vão dizer que foi alguns judeus, setembro. né, falam. O ponto não é esse, né? Não importa qual foi o mês que ele nasceu ou que ele deixou de nascer. Portanto, ele veio. O importante é que ele veio. E por que que ele veio? Sim. Por que que ele nasceu? Por que que ele teve que nascer? Como a gente falou lá atrás no verso de Isaías, um menino vos nasceu e um filho se deu. Ou seja, ele já está profetizando as duas coisas ali, né? Esse mesmo menino que nasceria, ele mesmo seria entregue. O Sim. pai entregou Sim. a ele. Mas eu acho que é importante, quando a gente olha para os evangelhos, Lucas e Mateus, eles vão dar
alguns direcionamentos para a gente aqui. Primeiro, Mateus, ele vai trazer o nascimento de Jesus, apresentando a genealogia de Jesus, né? Toda a genealogia, para apontar que esse menino que vai nascer é o Messias que foi prometido, né? Para os Da raiz judeus. de Jessé. Da raiz de Jessé, Da tribo de Judá. da tribo de Judá. Mateus, ele não escreveu aquela genealogia por acaso, né? Ele está escrevendo para os judeus, então ele está dizendo assim, ó, esse menino que vai nascer, ele está de acordo com o que as escrituras estão apontando, e aí traz toda a genealogia dele. Já Lucas, ele traz alguns, e aí eu gosto de Lucas. Eu Ele amo amplia, Lucas. né? Ele amplia agora. Ele vai dar dados históricos do nascimento dessa criança. Ele vai falar quem era o imperador, ele vai falar que era Augusto César, ele vai falar que teve um censo, ele vai contar todo, ele vai encher de detalhes aqui pra gente ter essas informações. E aquilo que outro dia eu estava ouvindo um artigo e quando eu estava estudando lá e as pessoas falam assim, pô, Jesus, o nascimento de Jesus, ele não ficou o ano primeiro, né? Quando a gente vai começar a estudar essa parte histórica, a gente vai entender É o Anos Domini, né? que o ano aparentemente era o ano quarto ali já, né? Quando ele nasce, já era o ano quarto. Por que a gente está falando disso tudo? Porque esse evento do nascimento de Cristo, querendo ou não, ele tem como ser comprovado, né, pastor? Justamente, comprovado. Tanto é, ele colocou aí em Mateus para dar uma veracidade, né, segundo as profecias, segundo o que dizia a lei também, desde o Antigo Testamento. E olha, ele nasceu de uma descendência real, por isso que ele é o rei, né? A descendência real, que veio desde Judá, porque lá no capítulo 49 de Gênesis, você vai ver quando Jacó impõe a mão sobre os seus filhos, na verdade trouxe uma profecia sobre cada um, e o cetro já de Judá. Então ele vem dessa descendência. E se você estudar a genealogia de Mateus aí, você vai ver os reis tudo ali, ó. Aí passou o período babilônico, fugiu um pouquinho, mas continuou, né? Até que chegasse Jesus dessa descendência, da raiz de Jessé. E eu acho muito isso muito importante, muito interessante, porque é como se Deus só estivesse mostrando assim para nós, olha, eu faço as coisas, vocês não é do jeito que vocês imaginam que vai ser. Eu faço as coisas do jeito que eu quero. E Deus Aí a sempre gente- nos surpreende. Exatamente, aí vai aparecer lá na genealogia de Jesus, vai aparecer Raabe, vai aparecer uma Moabita, vai aparecer Ruth, vai aparecer uns negócios que a gente fala assim, mas peraí, Como assim? esse menino que vai nascer Mostra o pecado de Davi com Betseba. mostra o pecado de Davi, ele descortina o negócio. É uma galeria de improváveis. Exatamente, Andréia. É uma galeria de improváveis. Você usou o termo perfeito. É uma galeria de improváveis. E é aí que eu vejo Deus nesse negócio. Porque Deus, ele não precisa seguir as nossas regras. Deus, ele não precisa seguir os nossos Como protocolos. Deus mostrasse assim, todos vocês, tá lá todo mundo em trevas, como está em Isso. Mateus 4,16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Raiz. Isso mesmo. A luz se manifestou. E aí quando eu vejo isso, eu falei, cara, Deus, ele não precisa fazer as coisas como a gente imagina, mas ele escolhe fazer do jeito que ele quer. Ele pega um entulho, ele pega um cara que estava lá em trevas e agora transforma em luz. Ele pega um filho do cão lá, largado lá, cheio de pecado, cheio de... todo arrebentado. Aí ele fala, agora eu vou te transformar. E você agora vai refletir a minha luz. Olha que loucura esse negócio. O evangelho não é pra gente são assim de cabeça. Aí Ele tem uns negócios meio fortalece. doidos. É loucura, O João né? 3,16, quando fala de tal maneira, nos Exatamente. amou de tal maneira. A tradução, essa de tal maneira, não tem explicação. Não tem intensidade É do imensurável. muito, do pouco. Como é que é essa tal maneira? É imensurável. Não dá para definir.
essa tal maneira. O amor foi tão grande que não tem como direcionar a amplitude desse amor. E não tem como explicar isso. Não tem como tudo. explicar. É inexplicável. Somente Preço nem vivendo. valor. Exatamente, André. Bom, vamos para a próxima parte, então, beleza, um menino vai nascer. Aí Jesus, para complicar tudo ainda, não, mas ele vai nascer de uma virgem. É o sinal. É o sinal. sinal. Ele vai nascer... Mesmo o Senhor vos dará um sinal. Exatamente, não, mas não vai nascer de qualquer jeito. Ele vai nascer de uma virgem. Ele vai nascer de uma virgem. E eu lembro agora das nossas aulas de escola bíblica, né? A gente estava falando sobre escola bíblica há uns dias atrás e a gente falou assim, cara, Deus, ele é tão maravilhoso, ele faz as coisas de uma perfeição tão grande. Porque assim, eu não vou entrar no contexto do católico, tá? Não vou entrar nessa questão da adoração de Maria. Sim. Mas assim, do improvável de novo, né? Do improvável de novo, né? Quando a gente começa a perceber esse mundo que estava em trevas, não é que Maria ela se destacava, que Maria era uma santa, que Maria era isso, Maria era aquilo. Deus a escolheu. Mas Deus a escolheu. No meio desse povo que estava tudo em trevas, essa mulher provavelmente agradava o coração de Deus. Sim. Mas ela não era nada de especial também. Era uma menina ainda. Era uma menina. Uma menina. Era provavelmente uma adolescente, uma jovenzinha ali daquela região. Cara, Deus agraciou. Salve agraciado, tu és entre as mulheres. Vai vir de tu. Agora olha o peso que essa mulher começa a carregar. Olha a doideira que essa mulher começa a carregar. Agora ela tem aqui o pensamento da mãe, materno, né? Esse sentimento. Mas ao mesmo tempo, sabendo que em algum momento Deus vai entregar esse filho para que a nação seja salva, para que o povo seja salvo, para que a humanidade seja salva. Não parece que o Evangelho parece que cria uns negócios doidos assim na nossa cabeça, né? E a gente, como está lá em Isaías, eu acredito que ela era conhecedora da palavra do Senhor, que está lá em Isaías 7,14. Imagine Maria recebendo essa palavra e saber que ela estava testificando da palavra de Isaías de 7,14. Porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Quando o anjo chega até ela, que está nas referências dos evangelhos, e faz esse anúncio, imagine o coração, a gente faz aqui, vai tendo uma noção de como seria o coração de uma mulher, de uma menina, que tinha um noivo, e dentro de uma sociedade, receber ali o anúncio que iria receber o Salvador. Sim, sim. E ficar no propósito do Senhor, porque às vezes Deus nos pede algo e para nós às vezes parece algo assim tão difícil. Senhor, por que eu? Mas quando Deus nos escolhe, o propósito de Deus é estabelecido. Sim. Ela fala, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Segundo o teu querer. Esse texto essa forte. passagem de Maria, ela traz muitas reflexões pra gente, né? Nosso O posicionamento. nosso posicionamento, a nossa obediência, Sim. a gente se render a esse Deus, à vontade dele, né? Ela não se Andréia? preocupou com a sociedade, ela não se preocupou com a Exatamente. família, a preocupação dela foi ouvir a voz do Senhor. Cumpre em mim o teu propósito. José estava meio... E ela sabia as percas que ela ia ter. José estava meio duvidoso desse negócio. Ela Tá. puxava, porque o Senhor vai revelar para O ele. Senhor teve que É obra descer do na Espírito terra. Santo. É obra do Espírito Santo. O Senhor falou, não adianta só um profeta, nenhuma revelação, tem que mandar meu anjo de forma visível para falar com ele. Eu estava hoje conversando, busquei o Nicolas na escola e vai ter uma apresentação de Natal lá na escola. E ele todo empolgado, papai, vai ter apresentação. Eu falei, sério, filho, você vai ser o quê? O José? Ele, não, papai, eu vou ser o anjo. Eu vou ser o anjo. Aí eu falei assim, mas você vai falar o quê pra Maria? Ele, eu não vou falar nada, papai. Eu só vou abençoar ela. Aí foi engraçado que eu falei assim, mas tu falou com Miguel, ou com José também, né?
O anjo falou com Maria, ele falou, não, com José quem vai falar é outro, eu não vou falar na sua voz, Maria. Mas José, a gente entende aqui a questão de José, né? Até pela complexidade. A complexidade da época e a complexidade de tudo que envolvia ali, né? Cultura, família. Cultura, porque pela Bíblia ali a gente vai entender que já tinha um contrato meio que já assinado, né? Era casado, mas não era, né, pastor? Você pode me corrigir. Eram noivos. Eles estavam noivos, mas esse noivo já era meio que já não tinha. Era uma promessa. Quando Já era tá noivo, era separado. prometido, né? Só estava esperando a o consumação. momento do casamento chegar. Ou seja, A data estava marcada. o contrato já estava assinado, o xereguedeiro já estava pronto. Aí de repente a mulher aparece barriguda. Aí José, mas peraí, que negócio é esse? Me ajuda aí. O que vão falar? O que vão falar de mim? Não, peraí. E aí a Bíblia deixa muito claro, né? Que Deus, vendo ali a angústia de José, vai lá e conforta ele. Olha, ok, não deixe Não tua foge, esposa não. não foge não. É obra do Espírito Santo. Mas você vê que ele, mesmo sabendo que ela está grávida, já vendo, né, sabendo disso, ele deixa ela de maneira secreta, Sim. não fala nada para ninguém. Aí você vê também Preocupado que o com- Senhor, ele se preocupou não apenas em escolher a mãe de Jesus, quem ia ser essa mulher, que a gente crê que é uma mulher especial, é uma mulher íntegra, mas também o pai caráter terreno do de homem. Jesus. Porque José era um homem de caráter. Então, como ele educou o Senhor Jesus? É um homem daquele, um caráter, O foco uma acaba integridade sendo maior muito pra Maria grande. também, né, missionária? Porque assim, José ele sai de cena muito rápido aí nos textos bíblicos, Sim, né? não tem Ele registro não dele. tem mais registro. Até os 12 anos, né? De alguns, Jesus. É a exatamente. última aparição, né? A última aparição dele é com Jesus com 12 anos. Então, ou seja, quem segurou a maior parte aí vou usar o termo aqui, da bucha aí, foi Maria. Maria acompanhou todo o processo de Jesus. Seu nascimento, obviamente, né? Até a sua morte. E depois da morte, Maria ainda permaneceu ainda. Sim. Que alguns vão dizer que ela foi morar com João, né? E José, ele sai de cena aí. Então, assim, eu acho que é muito importante para nós cristãos evangélicos, porque tem sempre os dois lados, né? Um lado enaltece demais a figura da Maria, e o outro lado menospreza por questões aí de óbvias, né? De doutrinas e de ensinamentos. Eu acho que existe um equilíbrio aí, que é aquilo que a gente estava falando aqui. Maria realmente foi uma mulher agraciada, ela achou graça aos olhos do Senhor, Sim, escolhida. ela foi uma mulher obediente ao Senhor, ela foi uma serva fiel ao Senhor, ela não se preocupou, ela obedeceu em tudo ali aquilo que o Senhor fez e realmente foi um instrumento para a salvação aí que Deus também usou bastante. Ponto. Eu acho que não passa Ela não é muito uma disso. divindade, né? Não é uma divindade. Ela não é uma corredentora. Ela não é a figura Uma mulher dela. comum usada por Deus, com propósito. Assim, com um propósito, lógico. Um propósito. Que é um dos maiores propósitos da Bíblia. É, né? o maior propósito. O maior propósito da Bíblia. Mas, assim, essa figura dela como mãe, como serva fiel, como obediente ao Senhor, eu acho que é isso que a gente precisa levar de lição. Sim. Né? Ouviu a voz do Senhor, aceitou o seu chamado e cumpriu o seu chamado, né, André? Do começo ao fim. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Quando Jesus, né, começa a manifestar sua graça, seu ministério aos 30 anos, que é o primeiro milagre que é mencionado na Bíblia, que foi o milagre nas bodas de Caná, é assim tão maravilhoso que quando aquela família, aquele casal que acabou o vinho, acabou a alegria e vão até Jesus, e Jesus fala, mulher, quando ela vai até Jesus, mulher, não é chegada ainda a minha hora. Tem todo um contexto de obediência ali, porque ele estava ali falando como Deus, Sim. né? Como Deus, ainda não é chegada a minha hora. Jesus obedeceu todos os princípios que os judeus tinham, porque ele ali como
terreno como um homem solteiro até 30 anos, era como se fosse um menor de idade, se a gente for comparar com a nossa sociedade. Então ele ainda não era chegada a hora. E quando foi manifestada a graça, que iniciou ali os milagres, que foi o primeiro milagre, ela chega para os servos e entendeu que ela não estava falando com o filho, ela estava falando com Deus. Com o Senhor. E ela falou assim: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Ali ela estava cumprindo o propósito de Deus, entendendo. Eu sou a mãe dele aqui na terra, mas ele é o Filho de Deus. Ele é a manifestação da graça de Deus. Sim. E ele trouxe a salvação ali para aquela sociedade, para aquele casamento. O propósito dele começa a ser restabelecido aos olhos da sociedade ali da época. E ela cumpriu. Ela entendeu. Então, ela foi amadurecendo, foi criando Jesus ali e entendia qual era o propósito. Ela nunca se desviou do propósito. Nossa, André, você tocou num ponto aí que, e por coincidência, eu estava lendo algo recente sobre isso, né? Jesus agora ele já não se apresenta mais como o filho de Maria. Sim. Ele já se apresenta agora como o Senhor da Maria. E Maria agora já não vê, ou Não é passa a mais não filha. ver mais como filho, mas como Senhor. Como Senhor. Ou seja, o propósito que foi dado para ela, ela cumpriu com excelência. E quando chegou o momento dela realmente reconhecer que aquele menino que tinha nascido na manjedoura, Não era dela. que não era mais o filho dela, Sim. que realmente agora ele ia assumir um ministério e ia se revelar com a sua verdadeira identidade como Messias, agora ela se rende ao senhorio dele. Isso é importante. Olha, isso é maravilhoso, isso é tremendo. E aí volta de novo naquilo que a gente falou, dela ser uma pessoa obediente, Sim. de ser uma pessoa fiel ao Senhor e cumpriu com excelência o seu chamado. Bom, mas a gente aqui não está para falar de Maria, né? A gente acabou falando de Maria, mas a nossa proposta aqui é porque tá entrelaçado. Sim. Foi um parêntese importante para as pessoas refletirem um Sim. pouco em relação a isso. Sim. Como você Sim. fez a citação. Não é nem menosprezar Sim. e nem Sim. supervalorizar. Exatamente. É exaltar, entender o propósito a qual ela foi chamada. Sim, sim. Né? Dentro daquela galeria lá da descendência lá de Jesus, como a gente falou que tem vários improváveis, todos tiveram uma importância. Sim. Todos É tiveram verdade. uma importância para cumprir o propósito. Continuam tendo hoje. Né? Continua. E hoje nós temos, né, para continuar o propósito. Nós Verdade. continuamos com o propósito. É importante a gente voltar só um pouquinho a respeito do que o pastor El falou. Eu acho importante a gente dar uma ênfase em relação ao, não só o que o pastor El falou, mas a Ana Cida disse, a respeito da compreensão do Natal que o mundo apresenta para as Sim, pessoas. sim. E ao prestar atenção nas palavras do pastor Elvio, o desfoco da realidade da compreensão histórica, não só histórica, mas para nós aqui, histórica e teológica. E o peso que traz no mundo espiritual para as pessoas que estão sendo levadas a uma outra compreensão fora da realidade bíblica. E aí eu volto num ponto em que o mundo e a festa que eles apresentam torna as pessoas ignorantes a respeito da realidade, Sim. que é a palavra de Deus. O segundo ponto é a falta de sentido real do motivo do nascimento de Jesus. Então, quando o mundo tira a característica real da pessoa de Cristo e coloca o presépio, coloca isso, é luminária, é isso, é aquilo, então eles tiram o foco e torna a pessoa ignorante. A falta do conhecimento, e essa ignorância pela falta do conhecimento bíblico, não só a parte histórica, mas a parte teológica, traz às pessoas essa ignorância. Sim. E aí vai chegar um momento em que as pessoas vão dizer o nada a ver. Não, que
tem nada a ver, isso é uma coisa festiva. Estamos em dezembro, dezembrou. Então... Não, a realidade é outra, o sentido bíblico é totalmente diferente. Então, quando traz uma ignorância espiritual e a falta do sentido real do que a Escritura diz, traz um jugo para a pessoa lá na frente. Sim. E o meu Deus, e a minha Bíblia, não sei, está escrito aqui na minha Bíblia, não sei na sua, que ele quebra o jugo também. Sim. E que ele torna suave, Sim. que é o que o capítulo 28 de Mateus nos apresenta. Então, o que traz a relação do jugo? E aí ele tira a relação do jugo, do pecado, que o jugo traz a escravidão. Então, quando tira o conhecimento, tira o sentido real da palavra, a pessoa se escraviza nos enlaços dos pecados. E aí, através do jugo, vem a escravidão. É assim, né? Ele tira o que é importante, ele oculta, ele menospreza, e aquilo que não tem importância nenhuma, ele exalta. Exato. Que é o que a gente vê não somente no Natal, na Páscoa. Sim. Então eles invertem os valores. Porque está cada vez mais... Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Sim, Esse sim. é um espírito que... Maligno. É um espírito maligno que tira exatamente, cega as pessoas exatamente com Posso isso. citar um versículo? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. O Deus desse século, em letra minúscula, né? É o próprio Satanás. Ele tira, cega o entendimento e você é levado pela mentira. E o Evangelho não reflete mais em você. Aí vem o jugo, a escravidão. E é o que está lá no capítulo 9, versículo 4. É 2 Coríntios 4:4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro. Então fala de jugo, vara e cajado. O jugo traz a escravidão, a vara a opressão e o cajado traz o medo. Só que aí, quando Jesus veio, ele quebra tudo isso daí. Quando ele vem para quebrar o jugo. E olha só que interessante. Ele, lá em Mateus 28, vamos ler lá. É 11:28? 11:28. Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, enquanto o mundo, nesses momentos festivos, é tudo lindo, maravilhoso, né? Nossas luzes e todas essas coisas, mas está trazendo, por outro lado, uma influência maligna que traz tanto essa ignorância, a falta de conhecimento, o sentido e a realidade bíblica, e aí vem Cristo. Tem um a versículo, quebrar pastor, isso daí. que vai encontro isso que o pastor está citando, pastor Jonatas. Em João, no 5, diz assim, ó, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não a compreenderam, não compreendem, uma O ignorância. texto de Isaías Não vai falar entende. exatamente a mesma coisa. Sim. Esse menino vai nascer, o Deus vai entregar seu filho, mas o povo não vai se arrepender. Se a gente continuar lendo o texto de Isaías, a gente vai perceber que na profecia ele também já vai dizer, olha, esse menino vai nascer, ele vai ser entregue, mas o povo não vai obedecer. E Deus vai castigá-lo. Vamos fazer festa, vamos comemorar, mas não Exato. estamos sabendo o que nós estamos Zero fazendo. entendimento. Não tem entendimento. Mas o que me preocupa, André e missionária Cida, é o Deus desse século, como o pastor já mencionou, cegar os que estão lá fora, assim, a gente consegue compreender, porque realmente já está em trevas. Sim. Não vai se deparar. O que me preocupa é aqueles que estão na igreja. Eu ia falar isso. Está cada vez mais comum. Aqui eu não estou falando de pessoas que enfeitam suas casas, né? Não, Porque de repente é outra coisa. alguém vai Estamos pensar, pregando nossa, isso. eu estou falando que agora a gente não pode. Não é isso.
Já falando na simbologia que o mundo traz. Exatamente, é de você não ter um entendimento Não ter o daquilo a real que é tão entendimento. importante para nós. Sim. Não é fazer um manjar, não é fazer um arroz com uva passa. E os presentes? Não é o panetone. Não é, eu amo o panetone. Chocotone, então, Chocotone melhor. de sorvete, Vira não. um panetone. Misericórdia. Mas eu acho que essa falta de... Gente, eu acho que isso aqui está sendo muito importante, tá? Eu quero falar depois. Esclarecedor. Muito esclarecedor, missionária Cida, porque as pessoas não falam sobre isso. Não. Então, olha, nós estamos aqui. Quantos textos a gente já leu? Cada um aqui. Quanta coisa nós já citamos, quantos assuntos a gente Sim. já falamos aqui. Então, todos nós vamos estar em famílias. Alguns abençoados aí viajando, né, Dedé? Glória a Deus. Mas Natal, acho que eu estou aqui. Mas eu passo geralmente com a minha família, muitos não são evangélicos ainda, mas no final, ali antes do jantar, da ceia, eles falam assim, vamos dar as mãos, vamos fazer uma oração. E ali a gente tem a oportunidade de falar o que é Natal. Eu sempre falo, ó, gente, Natal, isso. Nós estamos aqui para lembrar do nascimento do Salvador. Porque o que a gente leu no começo, nós somos a luz. Ele é a luz que veio, resplandeceu no meio das trevas. Agora nós somos a luz que vai resplandecer no meio das trevas. Então, essa época de festa é oportuna para nós estarmos em família. Muitos falam assim, não é a data que Jesus nasceu, não vou comemorar, não vou ficar em casa. Não, mas é uma oportunidade para a gente estar indo como luz do mundo, pregar o evangelho aonde a gente estiver e lembrar para as pessoas o que é verdadeiramente o Natal. Sim. Ontem eu estava falando com a minha sobrinha, tem 9 anos, lendo para ela o livro de Lucas e explicando para ela o que realmente é Natal. Ela é católica, né? Então às vezes tem outro entendimento, e eu fui ler sobre os reis magos, explicar para ela, e ela, tia, já vi tal coisa, mas é a oportunidade que a gente tem de estar anunciando. Só no versículo dentro do que ela está falando, Claro, pastor. que nós temos que ser luz. A doutrina de Cristo, os ensinamentos que Ele nos deixou, nos leva a viver em santificado, de uma maneira irrepreensível. E lá o apóstolo Paulo, entendendo isto, ele fala assim, lá no Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, sem máscara, né? Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astros, como luz, como estrelas no mundo. Nós, igreja, temos a oportunidade, se nós vivemos segundo os ensinamentos de Cristo, né? Nós vamos ser representantes. Nós vivemos no mundo de treva, mas a igreja reflete a luz. Então, a oportunidade que nós tivemos agora aqui, fale o que é o Natal verdadeiro, o que representa, ensine, né? Para que seja tirado essa cegueira espiritual na vida dessas pessoas e venham entender verdadeiramente que o verdadeiro sentido do Natal e o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Pastor, e nós estamos aqui cumprindo aquilo até que Deus colocou no meu coração. Quando me veio esse texto, falei, é uma ótima oportunidade para nós realmente trazer luz aqui para os textos e esclarecer para muitas pessoas dentro da igreja que não conseguem fazer essa reflexão. Como a missionária acabou de falar, mais importante do que comemorar é fazer uma reflexão sobre isso. No sentido. É o sentido, qual que é, por que esse menino teve que nascer? Por que ele teve que brilhar num local, numa humanidade, numa sociedade que estava em trevas? E quando a gente começa a ver o contexto que Jesus
nasceu, realmente, o período era de trevas mesmo. A gente vai ver que Judéia, a Palestina, ali, o local onde Jesus vivia, era trevas completamente. Porque o sacerdócio estava corrompido, não é mesmo, pastor? Sim. Totalmente. Totalmente corrompido. Os políticos, olha só quem ele tinha como rei. Quem era o rei? Herodes. Se a gente começar a ler histórias do rei Herodes, Nossa. meu Deus do É céu. outro assunto. Meu Deus do céu! Vai dar tanta coisa. Então, assim, a sociedade estava corrompida, o povo estava corrompido, totalmente corrompido, distante de Deus. Então, esse menino nasceu para que nós nos voltássemos e se aproximássemos novamente de Deus. Eu acho que essa é a maior reflexão que a gente pode fazer sobre o Natal. Agora fica difícil para quem vai, depois que assistir esse episódio, Pedro, vai estar comendo lá o seu panetone com sorvete, comemorando o Natal lá, meu Deus. A troca de presentes, né? troca A de preocupação com a troca E agora? E agora? E vai vir o Não texto se do pastor Elvio, vai vir. Eu falei, gente, e agora? Como esse negócio? presentes. Quem é o aniversariante? Quem é o aniversário? Por que eu estou comemorando esse aniversário, né? Mas eu acho muito pontos importantes aqui para nós. Sim, eu quero destacar aqui a parte do versículo 6, do nome, né? Ah, importantíssimo. A importância dos nomes e a importância que Isaías traz desse direcionamento. Então, no Antigo Testamento, eles estavam dando, olha, ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E se você pegar cada característica do nome, além de estar atrelado aos atributos de Deus, aos atributos de Cristo, ao direcionamento para a humanidade, para a vida vindoura, o que vai acontecer e o que já está registrado. Então esse é um ponto importante que eu quero destacar aqui. Então, maravilhoso, vírgula, conselheiro, é que toda soberania, sabedoria, não está nele, é nele, emana dele. Esse é o ponto. O Deus forte é que ele tem o poder absoluto. Todo poder. Todo poder foi me dado no céu, na terra e debaixo da terra. E todo poder emana dele. Potência, né, que é Os atributos. os atributos de Deus. Pai da eternidade, ele é Senhor do tempo, Eterno. do ontem, do hoje e será em todo o tempo. Em todo o tempo. Deixa eu só falar uma coisa. Olha, ele começa falando que um menino nos nasceu. E agora, no mesmo versículo, fala Pai da eternidade. Olha que forte. Começa falando do menino e no mesmo versículo termina falando Já colocou o atributo dele. o Ele é Pai da eternidade. Ele é Ele não é um menino nos nasceu. Ele nasceu como um menino, mas quem ele é, né? Quem ele é? Tem a ver Tudo com o que isso a Andréia daqui, falou ele é também lá em o João, Pai né? da eternidade, ele é o eterno, ele é o eu sou. Né? Quantas vezes ele mesmo, com a boca dele, Sim. repetiu isso, né? Eu sou. Quem és tu? Já revela muito Fala sobre a e no própria... 7, do incremento, ó, deste principado e da paz não haverá fim. Boa. E aí vem... E aí, Do príncipe. Desculpa, pastor. Não, mas não Tá resisti. Eu só queria finalizar aqui, falando, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, que é a fonte da verdadeira paz. E ele mesmo falou, eu vos dou a minha paz eu dou. Não como o mundo a dá. É o que está acontecendo hoje. É uma prova do que o mundo está dando. Vai passar dezembro, vai estar todo mundo endividado, todo mundo triste, vai ter que trabalhar dobrado, porque gastou demais, fez coisa demais, porque o verdadeiro sentido se perdeu na ignorância que o mundo está apresentando. Mas aqui ele está dizendo, eu sou o príncipe da paz. A paz, a fonte da verdadeira paz emana de mim.
Por isso que ele falou assim, eu não como o mundo a dar, essa é a minha paz. E olha só, a relação do príncipe da paz. Além do benefício, porque o Evangelho traz benefícios para nós, e muitos benefícios, missionário. E um dos principais benefícios é esse, a paz com Deus. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. A paz de Deus vai nos fortalecer para vencermos. E esse príncipe da paz é o mesmo que julgará as nações lá no período milenar. Olha onde eu vou. Sim. Olha onde eu estou chegando já. Aonde haverá, pastor Dedé, a minha Bíblia diz, não sei a de vocês, que haverá um reino de paz e justiça. E quem é que pode reinar com paz e justiça? Aquele que tem a verdade, aquele que é a verdade, que é o maravilhoso, o conselheiro, o pai da eternidade, o príncipe da paz. E É a ele, paz ele não é que pode. somente a ausência de guerra, não é a ausência de guerra, é a paz que está no coração, a Exatamente. paz que está... Essa é a paz de Deus. Essa é a verdadeira que paz. excede, né? Excede o entendimento. E o governo, esse governo do Messias, que está aqui em Isaías 7, que fala que será para sempre. Sim. É um governo, Deus reinará para sempre. Mas a gente começa a ler o texto aqui, a gente vê que há um jogo de palavras, né, que vai se Poético, apresentando, né? Porque Isaías, ele começa a falar assim, ó, onde havia trevas, Houve luz. vai haver uma luz. E aí ele depois começa a trazer, não, e ele será o príncipe da paz. Para um lugar que havia guerra, conflitos, escuridão, trevas, aí vem um menino que é pai da eternidade, que é príncipe da paz. Ou seja, não tem... Do não principado à paz, não Exatamente. haverá fim. O texto já Não nos haverá fim. E aí há uma grande dificuldade até dos judeus entenderem isso, porque eles colocam esse reino do Messias como um reino terreno. reino terreno, é verdade. Exatamente. Mas aqui o próprio texto diz, não haverá fim. É o reino eterno. A onisciência de Deus, né? A onipotência do Senhor, que são atributos, são eternos. O próprio texto de Miqueias, que é contemporâneo de Isaías, viveram mais ou menos na mesma época, fala: E tu, Belém Efratá, pequena entre as mulheres de Judá, de ti sairá o Redentor de Israel, que os seus dias são desde os tempos antigos. Aí ele acrescenta, dos tempos da eternidade. Mostra quem é esse Messias que viria. Ele veio, mas ele já existia, não é verdade? Então fala de uma eternidade, aquele que tem todo o poder, aquele que independe de tempo, porque ele é eterno, não é verdade? É coisa maravilhosa. Não fosse com prata ou ouro que fossem resgatados com a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. 1 de Pedro 5, 18 a 20. Vamos passar régua por aqui? Rapaz! Meu Deus do céu! E quando fala desse reino de paz e justiça, né, falando num assunto futuro, né, que na parte da teologia nós temos aí princípios e compreensões futurísticas, né, da realidade do texto, enfim. Mas quando a André falou do reino sem fim, no versículo 7, é exatamente isso. Quando há uma compreensão, missionária Cinda, das Escrituras, a clareza, tudo que ela nos apresenta é justamente esse reino, um reino sem fim. Então hoje, o Senhor nas nossas vidas reina de forma espiritual. Mas daqui uns dias, Dedé, quando houver o arrebatamento e passar o período de 7 anos de grande tribulação, que ele descer, ele vai descer com a igreja. Zacarias capítulo 14. Nós vamos descer para reinar e julgar as nações com ele. E aí começa o reino sem fim, aonde ele estará conosco,
fisicamente. Senhor. Fisicamente. Então, você que nos assiste, se você anda em trevas, se a sua vida está de alguma forma te trazendo julgo, problemas, aqui está o príncipe da paz. Nós estamos apresentando aqui a realidade da estrutura bíblica para você a respeito do momento que nós estamos vivendo, esse mês festivo. E esse príncipe da paz que habita em nós e que está aqui nessa roda de amigos, pastores e missionários, apresentando para você que ele, além de trazer um fardo leve para você, ele ainda te dá o direito de ser chamado filho, te acrescenta no hall de herdeiros, co-herdeiros com Cristo, e ele já está dizendo que nós vamos reinar com ele. Então esse menino que nasceu, que assim que ele nasceu, ele já foi chamado de Pai da eternidade. Ele está aqui entre nós, ele está aí na sua casa, ele está aí onde você estiver assistindo esse podcast. E ele não vai deixar você passar esse ano sem entender e compreender as Escrituras. Aqui está uma realidade do texto. E glória a Deus pela sua vida, pastor Dedé. Pelo Espírito Santo colocar esse versículo no seu coração para nos direcionar esse bate-papo, porque está sendo esclarecedor para vocês, está sendo esclarecedor para nós, edificante, e esse é o intuito, que o Espírito Santo fale com você através de cada um de nós aqui. Eu estou aqui me lembrando que, no final do ano, a gente às vezes faz, alguns sobem ao monte, eu gosto de subir ao monte, agradece pelo ano, pede muita coisa, né? Faz planos para o ano que vem, começa a refletir. Boa. Tem gente que escreve carta, o ano que vem isso, o ano que vem vou fazer isso, vou fazer aquilo, começa a planejar muita coisa para o novo ano, esqueceu o ano que passou, quero esquecer, vai começar tudo de novo, eu vou fazer isso. Aqui ele está falando assim, que o nome dele, né, um dos atributos do Senhor é ser chamado maravilhoso conselheiro. Então, a gente, nesse final do ano, lembrar desse versículo e buscar esse maravilhoso conselheiro, buscar conselho no maravilhoso. Né? Porque a gente faz tantos planos para 2026, ou às vezes estamos tão preocupados com o que vai acontecer, guerras, rumores de guerra, mas a gente receber essa paz para o ano que vem, do príncipe da paz, e buscar conselho nele, porque ele tem os conselhos para nos dar pequenas coisas, né? Às vezes pequenas coisas que a gente vai fazer e a gente acha, não preciso orar, não preciso buscar, mas o Senhor se agrada, ele se identificando aqui, né, como Pai da eternidade, ele tem prazer em dar conselho para os seus filhos. Então nesse final do ano, buscar isso para o ano que vem. Vamos viajar? O que a gente vai fazer? Vamos estudar? Vamos permanecer na mesma igreja? Nós planejamos sair da igreja onde nós estamos, do bairro onde nós estamos. Tem muita gente querendo sair do país onde está, porque está difícil. Mas buscar conselho nesse Deus maravilhoso. Se nós fizéssemos tudo buscando nele, né, nós íamos viver maravilhas. Sim. Né? Provérbios 19, versículo 21, muitos propósitos lá no coração do homem, ou seja, próximo ano eu quero emagrecer. Tá vendo? Vai buscar conselho, como nós vamos nos alimentar, também muitos precisa. fazem planos, mas o conselho vem do maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Mas o conselho do Senhor permanecerá, ou seja, a gente faz planos, a gente faz propósitos, que a irmã Cida está falando. A gente faz planos, propósitos, e nós mesmos falhando nos próprios... Sim. Nas metas. Falta, nós tememos a Deus. A Bíblia fala, quem é o homem que teme ao Senhor? É aquele que ele ensina o caminho que você deve seguir.
Se você temer a Deus, viver a palavra de Deus, Ele vai nortear a sua vida, vai direcionar para que você não tropece e ande em santidade. A gente... é muita coisa, né? É muita coisa. É muito Estou ensinamento, lembrando aqui né? de Provérbios 8, Ensinamento. 22, que fala da sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Sim. Ele é a sabedoria Eu- encarnada. Eu acho que né? o que fica, Ninguém o que nunca fica ouviu alguém mais... falar como ele. O que eu saio daqui essa noite sabendo que essa imagem desse menino numa manjedoura, todos os anos, no Natal, a gente precisa mudar isso. Porque esse menino, ele já cresceu, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse menino que vos nasceu, o filho já foi dado. E é através desse menino que nós estamos aqui hoje. Glória a Deus. Falando sobre o poder de Deus, falando das maravilhas de Deus. E a mensagem que fica pra gente aqui é não se deixar contaminar por esse pensamento secularista, né? Por esse pensamento, por essa onda de materialismo, e realmente se voltar para o Senhor. E estar mais próximo dele, entender que essa criança, esse menino que nasceu, ele cumpriu o seu propósito e é por isso que nós estamos hoje aqui falando dele. Falando dele e aprendendo dele. Eu saio daqui, meu Deus do céu, com o coração assim, alegre demais por essa oportunidade. Então, para você, nós estamos aqui hoje no dia 5 de dezembro. 20 dias. Daqui a 20 dias, não só nós, mas como vocês que estão nos assistindo, vão se assentar à mesa. E a nossa oração nessa noite é que vocês realmente reflitam sobre esse menino que nasceu, que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E não é que... E as pessoas falam assim, que o menino Jesus nasça no seu coração. Não. A proposta não é essa, né, pastor? A proposta é deixar com que a luz que esse menino trouxe resplandeça sobre nós e nós passamos agora a refletir essa luz para as pessoas. Glória a Deus. Esse é o pensamento do Natal. Esse é o verdadeiro Natal. E eu sou muito grato a Deus Amém. por compartilhar com vocês. Obrigado, Glória a Andréia. Deus. Obrigado, missionária. Ô, Glória. É um prazer. Agora, participar da primeira se prepare. Agora vai ficar mais fácil. Foi uma grande bênção. Uma grande bênção. Ô, Glória. Só quero finalizar deixando um versículo, Romanos 11:33. Tão conhecido. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Somente dele, como falou aqui a missionária Cida, o conhecimento, o verdadeiro, maravilhoso conselheiro. O conselho é dele, profundidade das riquezas e da sabedoria. Sim. É aqui, nele, que nós temos que nos pegar. Glória a Deus. Missionária, obrigado. Foi um prazer e deixar para todos nós que ele já veio, já clareou as Glória nossas a Deus. trevas, né? Glória a Deus. Estamos já na luz e somos a luz. Somos a luz. Agora nós vamos resplandecer sobre o reino das trevas. Nós vamos levar a luz. Nós somos a luz, nós vamos levar essa luz. Então, que a gente cresça, né? Que a gente cresça, amadureça e que a gente se conscientize do nosso lugar no reino, Sim. né? Sim. Porque isso é dar continuação ao ministério dele. Ele veio, ele brilhou, ele resplandeceu, ele clareou sobre o reino das trevas. Glória a Deus. E agora é a nossa vez, nós vamos dar continuidade àquilo que ele fez. Agora nós somos a luz do Olha a mundo. responsabilidade, né? Nós somos. Se agora nós não resplandecemos sobre as trevas, é sinal que nós não entendemos absolutamente nada e não deixamos com que ele realmente entrasse nas nossas vidas, né? Então, para nós também é uma vez que a gente tem o entendimento disso,
agora está conosco agora. Sim. A responsabilidade agora está com nós. Então, se a gente está no meio das trevas e as trevas não conseguem ver essa luz desse menino, em nós também tem alguma coisa errada aí que precisa ser tratada. Então, pastor, mais uma vez, obrigado. Glória, Viu? meus Deus queridos abençoe. irmãos. Alegria poder estar aqui nessa roda de príncipes e princesas. Glória a Deus. Sair daqui alimentados e feliz por poder compartilhar algo da parte de Deus ao seu coração. Sempre a minha fala, quando eu termino a aula ou a ministração, é sempre dizendo que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Né? E eu quero só finalizar dizendo que o mesmo Deus que anunciou o Messias naquela geração é o mesmo que governa a nossa vida hoje. Ele quer governar a sua vida. Permita Ele ser a luz na sua vida e que a luz dele resplandeça através da sua, nesse mundo de trevas e perdido aí para fora. Pastor Alvo, muito obrigado mais uma vez. Está conosco aqui todos os episódios, vocês são bênçãos. E hoje é um dia especial para todos nós. Obrigado, suas considerações. Eu só tenho a agradecer, momento maravilhoso, uma honra poder participar desse Café com Teologia. Todos os assuntos bem pertinentes e hoje foi muito pertinente. Estamos chegando no Natal e nós temos que lembrar que nós somos representantes dele aqui na Terra. Nós somos embaixadores da parte de Cristo. Lá em 2 Coríntios 5:18 fala isso. É uma responsabilidade muito grande. Ele passou uma procuração para nós usarmos o nome dele. Não venhamos macular jamais esse nome, para que verdadeiramente nós venhamos ser seus representantes e em nós brilhar tão grande luz para iluminar a mente de muitos que estão em trevas. Deus abençoe a todos. Estamos chegando então ao fim de mais um Café com Teologia. Então, Pedrão, vamos aí, pessoal, vamos chegar nesses 200 aí, vamos passar, hoje nós vamos passar. Então, assim, se inscreva no nosso canal, compartilha aí com familiar, com amigos, manda para o Egito, manda para o Sul, manda para o Norte, manda para tudo que é lugar. A gente quer alcançar pessoas. Olha só quantas bênçãos, né? Quanta coisa que você pode compartilhar, né? No meio de uma conversa aqui totalmente descontraída, de uma forma totalmente informal. Então manda para sua família, compartilha e vamos ultrapassar esses 200 aí, em nome de Jesus, tá bom, Pedrão? Só falta, não vou nem falar, né? Só falta 13. Não, já... Não era para ter falado. Não era. Não, isso aí não. Gente, fica com Deus. Beijo a todos vocês. Que Deus abençoe. E que tenham um Natal abençoado. Cheio de luz na sua vida. Cheio de Deus na sua vida. Né? Luminárias. Né? Exatamente. Que você realmente possa compreender o sentido do Natal e que possa resplandecer a luz de Cristo por onde quer que você vá, por onde quer que você esteja, quer seja na sua família, quer seja no seu trabalho, quer seja na faculdade, que as trevas olhem para você e vejam a luz de Cristo brilhar na sua vida. Beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus. Beijos!